Queridos, a paz do Senhor, uma vez mais, em nome de Jesus, estamos aqui, até porque sem Ele nada somos, nada temos, nada podemos, como Ele mesmo disse, que sem Ele nada nós poderíamos fazer. E aqui estamos em nome de Jesus para comentarmos a lição de número 7 do quarto trimestre do ano de 2024. Estamos estudando as promessas de Deus. E hoje estaremos estudando a respeito da promessa de um coração novo. O textuário da nossa lição está inserido no livro do profeta Ezequiel, em o capítulo de número 36 e versículo de número 26, que diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. A verdade prática, pastor Edinaldo Renovado, escreveu o seguinte: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade ou a vontade dele. Leitura bíblica em classe, está inserida na carta do apóstolo Paulo, em o capítulo de número 2, versículos de 25 a 29, e Jeremias, capítulo 31, versículos de 31 a 34. Romanos 2, 25 diz o seguinte: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, porque por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Uma paradinha aqui na leitura, antes de lermos Jeremias 31, para afirmar que Paulo aqui estava sendo dialético, ou sendo usando ideias conflitantes com o intuito de revelar o real significado, porque todos nós somos conhecedores da história, que todo judeu, ele era, ao oitavo dia, ele era circuncidado, todo macho, né, obviamente, e eles tinham aquilo com ele, se esquecendo do principal, que era no coração, e aproveitando já o ensejo para afirmar o que significa coração segundo a Bíblia. Coração segundo a Bíblia não é esse músculo que bombeia sangue para todo o nosso corpo. Não, coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida, tá? Porque a incircuncisão, eles eram circuncidados, melhor dizendo, ao oitavo dia, e tinham essa marca exterior, quando na verdade Deus queria que a incircuncisão fosse feita dentro do coração. Tanto é que o textual é bem claro, de Ezequiel: e tirarei o coração de pedra da vossa carne, vos darei um coração de carne. Tá falando do centro da vida, tem que ser guardado no coração, no nosso interior, no centro da nossa vida. Disposição, um coração voltado a fazer a vontade de Deus, conforme Davi no Salmo de número 51. Quando ele ora a Deus, fala: dá-me um coração igual ao teu, coração gerado pelo Senhor. Prossigamos. Jeremias, capítulo de número 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto.
apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Vamos entrar na nossa introdução. Vou começar aqui logo no início aqui, ó. O coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Isso é a definição do que é coração, o centro da vida de toda pessoa. E Salomão diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procede a saída da vida. O Senhor Jesus também disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mateus capítulo 4, se não me falha a memória, Deus fala que o homem bom do bom tesouro do seu coração tira coisas boas. Se a gente fosse ficar falando aqui passagens que corroboram o real significado do que é um coração transformado, a gente ia ficar, não ia nem fazer o vídeo, tá? Então, coração, segundo a Bíblia, é isso aqui que acabamos de escrever aqui. Tópico primeiro: o coração na perspectiva bíblica. Primeiro subtópico: o coração bíblico. Lá no finalzinho do primeiro subtópico, ó, é para a dimensão desse homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração. Tudo o que faz parte da nossa alma e espírito. Eu costumo dizer que é como se fosse a junção, a conexão essas duas partes, coloquemos assim, do ser humano, porque nós somos uma tricotomia, né? Corpo, alma e espírito, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é a assinatura divina que Deus deixou na humanidade. Uma vez eu estava vendo, é até bom a gente fazer uso disso, determinado servo do Senhor, que era cientista, ele falou que, cientista cristão, afirmou que a assinatura de Deus está em todas as esferas do mundo. Nós somos corpo, alma e espírito, a própria ciência reconhece isso. A música, a melodia, ritmo e harmonia e por aí vai. Tudo a gente vai ver isso aí. Então, coração, como eu costumo definir desse jeito, é como se fosse a junção dessas duas partes. Somos três. Coração são a junção dessas duas partes. E é ele que nós também temos que vigiar, ter cuidado, porque da mesma forma que Salomão disse que do coração procede a saída das vidas, outra passagem me fugiu a referência, quando ele fala que, quando a Bíblia afirma que perverso é o coração enganoso, quem o pode conhecer? Quem o conhecerá, melhor dizendo. Se não tiver voltado a fazer a vontade de Deus, filho, é realmente complicado. Temos que ter o nosso interior, o nosso homem interior, o nosso coração bem alicerçado na palavra do Senhor. Segundo subtópico: a circuncisão do coração. Lá na metade, ó, do subtópico aqui, ó. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, mas a obra realizada pelo Espírito de Deus no coração
da pessoa. Essa é a verdadeira circuncisão, não um sinal exterior, colocado em cada macho que nascesse lá na nação de Israel. Creio que isso é feito até os dias atuais, mas o que importa não é a circuncisão feita na carne, como disse Paulo, sendo dialético. O que importa é a circuncisão feita no coração, no interior, o espírito e a alma do homem voltado para fazer a vontade de Deus. Terceiro subtópico, um coração novo. Para confirmar o que eu acabei de falar, ó. Aqui na metade, ó. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas e externas, mas teria a ver com o interior da pessoa. Escreveria a sua lei no coração, poria a sua lei no interior da casa de Israel. Então podemos afirmar que aqui ainda é uma profecia não cumprida, porque o povo ainda não reconheceu Jesus Cristo como seu Messias. Estão até os dias atuais aguardando o seu Messias, quando o Messias já veio, já concretizou a obra da salvação. Já estudamos isso em lições anteriores. Eles não quiseram receber. Então, para nós, conhecido como os gentios, já recebemos a circuncisão, a verdadeira circuncisão, essa que foi feita no nosso coração através do Espírito Santo de Deus, que mora dentro do nosso coração. Segundo tópico da nossa lição, o coração de quem está em Deus. Um coração inclinado a Deus. Lá no final do primeiro subtópico. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus. Lembrando que existem apenas dois reinos: reino da luz, reino das trevas, reino de Deus e reino do diabo. A pessoa tem que ter essa consciência e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. O pastor Linaldo colocou aqui uma referência, vamos ler com os irmãos. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6. Romanos 8, versículos 5 e 6 diz assim, ó: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. O crente tem prazer nas coisas espirituais. Lembrando, como dissemos aos irmãos, somos seres espirituais que vivem uma vida material, não na carne, né? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aproveito também para falar a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. Vamos destacar o fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. O fruto nônuplo, o fruto que se divide em 9 partes. O fruto do Espírito é as obras da carne são várias. Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele fala de várias obras da carne, mas o fruto não são frutos, no plural, está no singular. O fruto do Espírito se divide em essas 9 partes. Gostamos de usar sempre a foto, a ilustração de uma laranja, que tem vários gomos, se divergem em várias partes,
mas é um único fruto. O fruto é um só. Temos que a cada dia nos esforçar para praticarmos o fruto do Espírito, como dissemos: gozo, amor, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. Temos que ter isso no nosso coração e se inclinar, porque Romanos capítulo 8 é muito fácil, é um prato cheio para hereges, para aqueles que distorcem, que praticam heresias, que distorcem o real significado da palavra do Senhor, quando eles afirmam que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, tá? Mas Paulo é bem amplo quando afirma que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto aquilo que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho na semelhança da carne do pecado, pelo pecado aniquilasse a força do pecado, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem foi regenerado, quem passou pela experiência do novo nascimento, ele se inclina para fazer as coisas espirituais. Deixa de pecar? Não. Infelizmente não, enquanto estivermos nesse corpo mortal, falha evidentemente que irão acontecer, mas o crente costuma dizer que o crente não peca por profissão. O crente acontece, pede perdão a Deus, assim como Davi o fez, passa pela consequência, e tem que deixar bem claro que todas as nossas atitudes geram consequências sobre a nossa vida, mas sempre temos certeza que temos um advogado para com Deus o Pai, tá? Então, quem tem um coração regenerado, transformado, ele torna-se participante do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com aquilo que Deus manda, os mandamentos dele. Segundo subtópico, um coração consciente. Um coração consciente. Destacar aqui no começo, ó. Como centro da vida interior do ser humano, no coração, meditamos, ponderamos e avaliamos, como fez Maria, a mãe de Jesus, do Jesus homem, né? Ao ouvir que os pastores diziam acerca do menino. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Vou destacar todo esse tópico. Quando o pastor Linaldo fala assim, ó, assim quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar o seu coração e que passa ao seu redor de maneira que possa desejar. Desde que ele colocou o verbo desejar. Desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui, terceiro subtópico do segundo tópico da nossa lição. A partir desse texto, aqui a referência aqui no finalzinho, ó, Jeremias 20:12, a partir desse texto, podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. É o local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. Dizem, Andréa Fontes até cantou, não sei se ela compôs esse ano, quando ela fala, dizem que o coração do homem é terra de ninguém, humanamente falando, sim, mas lembremos daquele versículo que Paulo disse que o Espírito penetra todas as coisas. O Espírito penetra ainda as profundezas de Deus, já disse para os irmãos lá na classe,
Sinceramente, não consigo compreender o que significa penetrar em todas as profundezas de Deus. Não tem como, nossa mente limitada não consegue compreender o que realmente é isso. Então, temos que ter em mente que todas as coisas encontram-se nuas e patentes aos olhos daquele com quem um dia haveremos de tratar. Tenhamos isso em mente, o Espírito de Deus conhece todas as coisas, o Espírito de Deus conhece a nossa vida. Eu costumo dizer que o Espírito de Deus conhece-nos melhor do que nós mesmos. Ele nos conhece, ele sabe quando nós falhamos, quando nós erramos, ele sabe, mas ele sabe que o real desejo do nosso coração é fazer a vontade de Deus. Mas por conta da natureza pecaminosa herdada de Adão, muitas vezes eventuais falhas irão acontecer, mas o Espírito conhece o nosso interior. E quando nos arrependemos das nossas falhas, quando nos arrependemos de nossas falhas, o Espírito Santo conhece o nosso coração. E Cristo Jesus é aquele que perdoa as nossas falhas. Terceiro e último subtópico da nossa lição: promessas para o coração. Primeiro subtópico: um coração feliz. Lá na parte final, ó. Hoje sabemos pela ciência que a alegria no coração, isto é, no interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. Gosto sempre de destacar quando a ciência reconhece, porque realmente é complicado para ele chegar a reconhecer que isso realmente é verdade, mano. Ele faz isso muito contrariado, mas há realmente provas científicas que o bom coração, o coração alegre, Salomão diz: coração alegre formoseia o rosto, e por aí vai. E aqui complementando, ó, a pessoa que procura a presença de Deus no seu dia a dia tem a alegria do Senhor, que é a nossa força. Um coração feliz, um coração alegre, um coração que louva ao Senhor. Olha o que movia a igreja nos seus primórdios. Coisa estava feia, madeira estava cantando, eram presos, eram chicoteados, mas ali permaneciam firmes, porque a alegria, uma alegria sobrenatural, estava no interior deles. E um coração regenerado é também um coração cheio de amor. Aqui logo no começo. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele, não existe a verdadeira expressão e identidade do que significa ser cristão. Coração do crente é coração cheio de amor, coração perdoador, coração longânimo. E eu me lembro daquilo que o Senhor Jesus falou sobre exercer misericórdia. Sobre o exercer misericórdia. Quando estava lá falando a respeito, lá no Evangelho de Mateus, que eles estavam preocupados com aquilo que ele fazia, se os discípulos fazem isso, fazem aquilo. Ele usou o exemplo lá de quando Davi entrou lá no templo e comeu lá do sacrifício quando não poderia. E aí Jesus disse para ele o seguinte: ide entender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Era o que eles não entendiam, o povo judeu não entendia esse negócio, os líderes religiosos não entendiam nesse negócio. Somos circuncidados, somos descendência de Abraão, estavam presos naquilo que estava na carne, aquilo que estava na matéria, quando a verdadeira negócio era no interior. A verdadeira herança que o povo de Israel recebeu de Abraão é a herança da fé, é o que eles não entendem. Temos por pai Abraão, mas o principal é a herança espiritual. Tá?
E terceiro, e aqui também lá no finalzinho desse mesmo subtópico, ó, segundo. Dessa forma, podemos viver o que o apóstolo Paulo escreveu. E sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecer. Colossenses capítulo 3, versículo 14 e 15. Sede agradecer. Quantas pessoas mal agradecidas, né? Falta de amor de Deus no seu coração. Terceiro e último subtópico: o penhor do espírito no coração. O que é penhor? Você que teve familiares, para ilustrar, que tinham dinheiro na época, tinham bens, posses, você precisa adquirir algo, pegar um empréstimo, que seja uma casa, um empréstimo. Você, um dos meios mais fáceis é você penhorar a sua casa, hipotecar a sua casa, coisa e tal, empréstimo, garantia de imóvel, por aí vai. Se a pessoa é herdeira de pessoas que obtiveram, que tem joias, mas não quer se desfazer, então a pessoa pega aquelas joias que herdou de seus antecessores, vai lá num banco, ó, quero pegar isso aqui, quero pegar X valor, e por aí vai. Isso é penhor. Terceiro e último tópico: o penhor do espírito no coração. Aqui na metade, ó. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22, esse texto bíblico mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia de nossa salvação, dada por Deus e testificada em nosso coração. O penhor do Espírito Santo no nosso coração. Temos que a cada dia buscar ser íntimos do Espírito Santo. Só com aquele pequeno grande detalhe: o Espírito é santo. E para nós nos aproximar dele, temos que andar em santidade. Não podemos esquecer daquilo que o escritor aos Hebreus disse: seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E é Ele que opera um novo nascimento dentro de nós. É Ele que nos dá alegria, é Ele que nos dá força para lutarmos contra a nossa carne nessa batalha ferrenha pela qual passamos todo dia. Vou ler a conclusão, não vou destacar nada não. Faltam 2 minutos ainda. Vou apenas ler a conclusão. Nesta lição, estudamos a promessa de um novo coração, ou coração novo para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa e pensar a outra. Pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante a sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa a cada um conforme as suas ações. Que Deus possa abençoar os irmãos, que tenhamos uma ótima lição domingo que vem, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Peço aos irmãos, em nome de Jesus, que venham estar compartilhando esse vídeo, tá? Quem puder colocar lá no grupo da igreja, tá? Para que mais e mais pessoas possam ter essa base para a sua ministração da lição, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Deus os abençoe, e semana que vem, querendo Deus, estaremos aqui de volta para estarmos comentando a lição de número 8.